Olá pessoal, nós estamos aqui no Congresso Brasileiro de Terapia Regressiva 2015, quinto congresso, e nós estamos com um palestrante, com o psicólogo Hans Tendan, à nossa esquerda, Murilo Cucato, que é psicoterapeuta reencarnacionista, de terapia regressiva, na verdade regressão transgenerativa, com a Marta Mendes, que tem tanta especialização que fica até difícil falar, né, Marta? Eu sou Valdeci Carneiro, psicólogo. Bom, nós vamos conversar um pouquinho com o Hans. Murilo? Hans, eu gostaria de fazer essa entrevista vai servir, na verdade, para a gente conhecer um pouquinho mais o Hans, o trabalho dele, e logicamente todos vão poder acessar as informações que ele tem nos livros que ele publica. Então, o nosso objetivo é só trazer um pouco para vocês quem é o Hans e a sua contribuição para a regressão aqui no Brasil. Então, Hans, essa é a primeira pergunta. Quem é o Hans Tendan e como a terapia de vidas passadas, a TVP, surgiu na sua vida e em seus processos dentro do consultório? A reencarnação foi um conceito conhecido na família em que eu cresci. Nada especial, nada conhecimento especial, mas como ideia foi aceito. Então tivemos livros em casa sobre teosofia, antroposofia, ocultismo, etc. Quando eu tive 25 anos, encontrei um vidente, razoavelmente conhecido na Holanda, que disse coisas muito boas sobre mim. Então eu acreditei tudo que ele disse, claro. Que bom. Mas eu tive perguntas sobre minhas vidas anteriores. Ele não acreditei em vidas anteriores, mas parecia, de algum tempo, como chama? Ao longo do tempo. Ao longo do tempo. Ao longo do tempo, ele começou de responder essas perguntas, porque ele estava, na verdade, canalizando que alguns espíritos no outro lado estavam contando. Então, foram coisas de minhas vidas anteriores, algumas que isso não é importante agora, e ele começou a acreditar nisso. E, naturalmente, eu queria saber mais das minhas vidas anteriores, das vidas anteriores da minha esposa, tudo, crianças, etc. Até ele disse, veja, eu não vou responder nenhuma pergunta. Você pode fazer isso você mesmo. Eu estava convencido que foi fora do meu ramo. Eu sempre pensava, eu posso pensar muito bem, mas ver, nada disso. Até com a, estimulação dele, eu me sento numa cadeira, no meu escritório, e as imagens começaram. Foi uma situação, uma vida bastante antiga na China, conteúdo não é importante agora, mas neste momento é como abrindo um novo mundo, naturalmente repetindo isso, fazendo isso com a minha esposa. Ela começava, como eu já esperava, ela começava também a ver coisas, etc. Olhando tudo isso de agora, muitas daquelas vivências foram fantasias, ou projeções, ou um pouco de verdade. E tudo isso tive nada a ver com terapia. Mas eu comecei com uma série de palestras. Sim. Durante um ano sobre a encarnação. Pensando, eu quero escrever um livro sobre a encarnação que vai combinar tudo que está escrito sobre o assunto. Como um tipo também de bibliografia. Fazendo essas palestras, dando essas palestras, as pessoas
me perguntaram, me pediram, veja, tudo é muito interessante que você fala, mas o que nós queremos é ter as nossas próprias lembranças da vida anterior. É possível? Eu disse, vamos experimentar. Eu já li alguns livros sobre terapia, eu acho 2 livros, talvez 3, mas nenhuma experiência com isso. E durante aquele fim de semana, alguns dos participantes entraram nas mortes muito sofridas, resolvendo médios que eles já tiveram a vida inteira. Ele estava... E também, acompanhando isso, eu sabia exatamente como fazer. Eu tenho um pouco de background, tenho um pouco de experiência, porque eu estudei alguns anos de psicologia na universidade, antes de mudar para a pedagogia, mas foi interessante, eu fui emocionado, porque as vivências foram tão intensas, tão bonita, tão interessante, que eu fui quase, como chama, seduzido. Então tem mais gente que querem isso. E mais e mais fins de semana, até tem pessoas que dizem, mas você deve ensinar-nos. Por favor, ensine-nos. Então o primeiro curso foi em 83. Eu acho que com 25 pessoas já. Na época, por um tempo muito longo, eu trabalhei como consultor gerencial, basicamente no planejamento estratégico. Então, para mim foi uma extra, um hobby, com pouco tempo para isso. Então, quando uma pessoa entrou no meu escritório, eu queria resolver numa sessão. Naturalmente, especialmente no início, não consegui, mas eu sempre estava pensando de fazer o processo mais focalizado, mais eficiente, mais eficaz. Até 78, para a primeira vez visitei o Brasil como consultor estratégico para uma empresa brasileira em São Paulo. E nos anos seguintes eu fiquei voltando a isso. Em 85, depois um meio ano em Nova Zelândia, voltei ao Brasil, sugerindo que eu vou, implementar os meus próprios avisos. Como se chama? Recomendações? Sim. Ok. Então, com a família, ficamos aqui. Eu acho que foi em 87 que, para a primeira vez, eu fiz uma fim de semana aqui. Português, naturalmente, muito fraco. Melhorou um pouquinho, pelo menos. E depois disso, ele teve contato com os, Ney Pérez e Maria Júlia Pérez. Maria Júlia Pérez e Ney Pérez. Para fazer entrevistas com eles, para fazer entrevista para uma revista na Holanda. Então, contato, foi convidado para participar num workshop de Morris Netherton, 86. Convidei o Morris para a Holanda. E quando eu voltei, os meus estudantes já começaram com um curso deles, uma escola deles, mas eu decidi, depois de alguns anos, em 91, de continuar com os cursos. E desde aquele tempo, o meu trabalho na consultoria diminuiu e na terapia cresceu. Mas no início, eu estava ligado à associação nos Estados Unidos, associação basicamente internacional, e visitando congressos, etc. E sendo consultor, me deu a possibilidade
financeiro e de tempo para ir, porque sempre foi consultor independente. De participar em todos os congressos, aprendendo o que outras pessoas faziam. E depois do meu livro sobre a encarnação, também eles começaram a perguntar que eu posso usar a minha experiência como professor para escrever um livro, primeiramente em holandês, depois traduzido em inglês e em português, Cura Profunda. Então, Cura Profunda, vamos dizer, é não o resíduo, como chama, o resumo dos meus entendimentos depois dos primeiros 5 anos de vida. Queria acrescentar uma coisa: a gente aprende muito dos seus próprios clientes, mas também dos seus próprios estudantes, porque tem perguntas, precisa de explicar, precisa de entender, mas que Deus estou fazendo? E naturalmente estou influenciado para alguns outros, mas eu fui um dos primeiros na Holanda, não o primeiro, mas o primeiro que estava dando cursos. E ao longo do tempo, também por meu trabalho internacional, conhecendo gente, eu decidi de montar os congressos mundiais. Começaram em 2003, primeira vez na Holanda. E agora vamos ter o 6º em 2017 na Índia. E em 2006 eu fundei a Associação Internacional, Earth, originalmente European Association for Regression Therapists, and now it's called Earth Association for Regression Therapists. Nós temos brasileiros como membros, mas também gente da Índia e outros países fora da Europa. Então, para mim foi um hobby. Agora é 80%, 85% do meu tempo do trabalho está ligado a este campo. E que me motiva são duas coisas: beleza e raiva. Beleza porque as sessões quase sempre são tão bonitas, são tão... É como uma flor se abre, entra na alma de uma pessoa com dor e sai de alguma coisa bonita. É como um bom filme, um bom livro, uma boa música. Isso me toca. E a outra é a raiva, porque eu descobri a ineficácia, a ineficiência enorme da grande maioria da psicoterapia. Fala, de vez em quando resolve as coisas, muitas vezes não resolve, etc. Então isso para mim também é uma motivação grande neste trabalho. Vamos parar com toda a bobagem, vamos tocar, vamos para onde é o problema real. Endereço certo, né? Como? No endereço certo. Sim, no endereço certo. E o endereço certo pode ser há 3 semanas, pode ser há 3 anos, pode ser como criança, pode ser durante o nascimento, ou antes do nascimento, na vida anterior, não me preocupa. Ok. Muito obrigado. Bom, vamos lá. Bom, Hans, eu gostaria de saber, minha formação em psicologia também, eu gostaria de saber o que você tem a dizer para os psicólogos, especialmente, e eu gostaria de estender isso aos profissionais de saúde e terapeutas em geral, sobre a TVP, sobre as novidades na área da TVP e as evidências científicas dela.
Quais são as evidências, o experimento que... Foi um escritor holandês que escreveu dos psicólogos, são, como se chama, canibais, com almas vegetarianos. Eles querem entrar na alma da gente, mas não querem saber nada da alma e da coisas emocionantes, etc. É tudo grande distância. Naturalmente não é 100% verdade, mas eu acho que para a grande maioria dos psicólogos ele tem nada a dizer, porque ele não tem ouvido para me ouvir. E eles têm duas razões para se desgastar muito, não como chama, afastar muito do nosso campo. Primeiro, naturalmente, quando nós estamos com a mente aberta, acontecem coisas que eles acham que são impossíveis. Ficar na barriga da mãe e sentindo tudo o que acontece. Deve ser fantasia. Naturalmente, nós temos 200, 300, 400, não sei, 1000 exemplos que aquelas experiências foram confirmadas depois. E pior ainda, voltando para vídeos anteriores, mesmo os parapsicólogos, em geral, não querem tocar nada que tenha a ver com reencarnação. Por quê? Porque reencarnação quer dizer alguma coisa reencarna. Vamos dizer a alma. E por definição não é uma coisa material. Então, falando de telepatia, podemos pensar de ondas, etc. Então, não vai atacar o modelo, vamos dizer, materialista. Mas a reencarnação faz bam! Quando a reencarnação é verdade, a visão materialista do mundo é meia verdade, ou menos do que meia verdade. Quer dizer, psicólogos individuais podem ser interessados, mas para falar sobre isso no campo de universidade é perigoso. Não perigoso por causa que você vai ser queimado vivo, é claro, mas vai criar, como se chama, risada. Foi um psicólogo na universidade, na Holanda, nas universidades, que fez simplesmente pesquisa científica que acontece quando as pessoas têm problemas resolvidos, são curados, em quantas sessões, etc. Ele foi proibido de continuar. Se ele continua, foi tirado da universidade. Então ele acabou com tudo isso. E temos uma outra coisa que é muito ruim para psicólogos, muitos psicólogos. Nossa psicoterapia é 10 vezes mais eficaz e 20 vezes mais eficiente do que a grande maioria das terapias comportamentais. Então, nós somos concorrentes. A minha experiência na Holanda, são poucos psicólogos que querem se formar neste campo. Se eles são acadêmicos de outros campos, como engenharia ou matemática. E quando eles estão mais perto de nós, são muitas vezes médicos. Psicólogos, só alguns. Psiquiatras, ninguém. Esses psicólogos, vamos dizer, a metade deles, quando eles saem eles, como chama, são graduados, são formados, são os melhores, porque eles têm uma background, eles têm uma informação mais geral que é muito importante. Mas a outra metade não pode completar o curso porque é tão emocional, é tão intenso, eles não aguentam.
Uma outra coisa que eu acho no Brasil, porque muitas pessoas aqui são psicólogos. Naturalmente, uma percentagem muito pequena, mas eu acho que eu faço piada quando tem um novo grupo que são 80% de mulheres. 80% dessas mulheres são psicólogos e a metade está casada com engenheiros. Casamento das áreas. Mas também, não, eu acho que para mim o Brasil é o único país em que tem bastante psicólogos como estudantes. E tem a ver, com certeza, com espiritismo, kardecismo, etc. Outros países, não. Índia, maioria são mulheres, eles são graduados em matemática, física, química, ICT, computadores, esse tipo de coisa, muito inteligente, mas quase ninguém tem uma formação como psicóloga. Então, eu acho que é melhor de não ser muito visível para o mundo oficial de psicólogos, ou psiquiatras, porque eles vão nos matar. É como, por exemplo, na Suécia. Na Sueca ou Suécia? Suécia, lá no norte. Só os médicos podem aplicar hipnose. Mas ninguém médico aplica hipnose, porque eles não acreditam nisso. Mas todos os outros são. Turquia, também a Alemanha, você não pode chamar isso um tipo de psicoterapia, porque é proibido. Então, chama-se de counseling, coaching, aconselhamento, etc. E eu acho que quando nós ficamos mais conhecidos, a reação vai mais forte. Então, a única coisa que nós podemos fazer é, se possível, fazer pesquisas, mostrar isso que fazem, isso são os resultados, que eles acreditam ou não, mas nós tocamos em frente. E convencer ou deixar pessoas de descobrir isso. E por isso, eu acho que os médicos têm menos problemas porque eles não são formados como psicólogos. Eles têm problemas com algumas queixas que eles não podem tratar. Então, quando numa regressão nós vamos conseguir, eles são interessados, curiosos. A única coisa que eu posso acrescentar é muito recente. Nós temos um médico na Índia que é chefe de um grande departamento de um grande hospital, que agora está pensando de sair do hospital, porque ele tem uma lista de espera tão grande e ele tem outros médicos que estão mandando aos clientes que são para eles impossível de ajudar, para ele, porque ele tem resultados ótimos. Até um dos neurologistas mais famosos da Índia disse a ele, porque estão relacionados, veja, o que você faz com certeza é bobagem, mas funciona tão fantástico, eu quero aprender aquela bobagem. E eu acho que isso é caminho para continuar. E nós só podemos dizer, veja, desculpe muito, mas na prática funciona. Funciona muito bem, desculpe. Mas continuemos. Muito bom. A nossa proposta de trazer o Hans para o Brasil, para São Paulo especificamente, foi porque a gente percebe dentro do consultório
que as pessoas já foram em vários lugares. Elas já passaram por médicos, terapeutas, psicólogos, psiquiatras. E, na verdade, elas ficam rodando em volta delas mesmas, não é? Então, a terapia regressiva, na verdade, faz com que essa pessoa, ao invés dela rodar em volta dela, que ela mergulhe nas profundezas dela e descubra o seu verdadeiro ser. E isso favorece em nível de saúde em todos os aspectos, né? Então, a nossa proposta de trazer o Hans é para complementar, inclusive, um outro trabalho, né? E agora, como você já sabe, o curso de pós-graduação em terapia regressiva, que é importante, é uma formação. E o Hans, ele vem para formar estas pessoas dentro da área dele. O livro Cura Profunda, o outro livro que ele lançou no Congresso, né, Hans, que vai ser traduzido para o português agora. Então, assim, tem muito material para instrumentalizar o profissional para fazer um trabalho sério, né? Conta para nós, então, Hans, um pouquinho do evento que você vai fazer agora em São Paulo, do Coaching Maestria Pessoal, e da sua vinda no segundo semestre. Coaching. Chama-se Maestria Pessoal, Personal Mastery, e é quase uma síntese entre o meu trabalho como consultor e o meu trabalho como terapeuta. Como consultor de estratégica, a gente pensa em qualquer mercado ou qualquer comunidade, quais são os fatores-chave para ter sucesso ao longo prazo. Em cada campo tem só alguns fatores que são importantes. Então, você precisa dominar pelo menos um fator muito bem para, por exemplo, para ganhar um bom parte do mercado. E fatores-chave são fatores quando você não domina esses fatores, quando você não tem essas qualidades, você nunca vai ter verdadeiramente sucesso. Então, é importante analisar, por exemplo, turismo. Estrangeiros que vêm para o Brasil. Vamos dizer, o Brasil quer ampliar o número de turistas. É necessário, então, de identificar quais são os fatores que decidem que alguém decide ir ao Brasil para as férias. Eu fiz esse tipo de coisa na Nova Zelândia. Mas, pensando nesta maneira, eu estava pensando, mas que diabo? Que são os fatores-chave para sucesso na vida, em geral? No início, eu achei 3, depois foi ampliado para 5, mas eu acho que os 5 são verdadeiramente os fatores-chave para sucesso no trabalho, mas também na vida pessoal. E eu vou listar os 5, o que eu queria dizer. Então, o programa é para pessoas que querem melhorar essas qualidades chaves, mas também para pessoas como consultores, coaches, psicólogos, que estão acompanhando outras pessoas para resolver os problemas deles. Mas neste caso, então, não é terapia, mas é focalizar a essas qualidades e tentando de libertar e ampliar as qualidades, que são clareza mental, como chama em português? Calma. Ou resiliência. Resiliência é a palavra do caso. Sim. Terceiro é poder de decisão. O quarto é nível de energia. E o quinto é alinhamento com outros, com situações, etc. Então, cada elemento depende do programa. Temos um dia ou meio dia para descobrir quais são os meus pontos fortes e fracos nesse respeito, e para dar recomendações, mas também experiências para
fortalecer cada qualidade. Você acha que é claro, bastante claro? Claro, sim. Eu gostaria que você falasse um pouquinho, inclusive, da proposta que a gente tem, né, da ERF no Brasil, né? É de terapia. Isso. Mas queria Pode adicionar uma coisa sobre parceria pessoal. Fazendo este programa em Belo Horizonte, foram alguns participantes que também participaram em programas de grandes consultorias americanos. O programa, eu acho, de 8 meses, para se tornar coaches melhores. E dizendo, depois de 2 dias deste programa, finalmente alguma coisa que funciona. Que bom, Porque sim, né? então teorias, esquemas, padrões de análise, questões, mas que são abstratas, não tocam a gente, não ficam É Emocionais. que a teoria é universal, né? A prática é muito pessoal. É. Então, faz a diferença, né? Precisamos tocar a alma, né, para que Sim, as coisas sim. funcionem. Exatamente. Isso mesmo. Eu visitei algumas oficinas de pessoas muito conhecidas no mundo inteiro no campo de gerenciamento, de management. E depois, um dia assim, muito caro, que você verdadeiramente aprende, que fica na sua mente. É uma frase, 2 frases, e de vez em quando nada. Então, a maioria dos programas são muito eficazes. O que você queria que eu vou dizer? Não, do trabalho que você vem fazer no segundo semestre, que é um curso de formação da terapia regressiva. Ano que vem, né? Isso, 2016. semestre de 2016, né? Mas, basicamente, Da ERF. os programas de treinamento são feitos aqui por brasileiros. Eu ajudo. Estou pedindo de fazer partes, especialmente partes com técnicas desenvolvidas por mim e pós-graduação. Então, eu faço esse tipo de coisa também em outros países, como Índia, Finlândia, Japão, mas eu não estou dando curso eu mesmo, não é possível fazer isso da Europa. Então, basicamente, cada vez está uma conversa, até uma negociação com as pessoas local que eles querem quais assuntos. Normalmente, isso é uma exceção e aqui estou cansado, comecei a falar holandês. É uma exceção. E aqui é uma palestra só, mas em geral é mais workshop. Fazer uma demonstração, exercícios, trabalho em grupo, meditações ou visualizações em grupo, mas muitas demonstrações. Respondendo às perguntas é outra mais prática. Então, Na verdade, ele ensina a técnica, né? sim. Então, de vez em quando, eles me pedem de fazer uma palestra para o público em geral, mas isso é um pouco extra, verdadeiramente, é ajudar, suportar, adicionar, completar os programas que são dados aqui, nas escolas locais. Já tem data, Marta? No segundo semestre de 2016. Segundo semestre. Então, Isso. a gente vai manter o pessoal a par disso. Logicamente que é assim que a gente tenha, né, isso confirmado, a gente vai fazer o nosso papel de poder ajudar esse processo, que é simplesmente o processo de levar esse conhecimento às pessoas aqui no Brasil, fazer com que mais pessoas se juntem a nós nesse processo de desenvolvimento pessoal, desenvolvimento da alma. E eu fico muito feliz
pela Marta estar aqui. Marta, agradeço obrigada. a Marta, ao Muito Valdeci, obrigada. e principalmente agradeço a paciência que o Hans tem, agradeço. né? Que o Hans tem de poder contribuir com esse processo. E dizer também para você que está vendo a gente, eu me identifiquei muito com a primeira resposta do Hans, porque eu trabalhei 25 anos dentro da indústria, quer seja na área de produção, na área de gerenciamento de custos, e isso me tocou, Hans. Então, algumas Fatos. pessoas, assim como acontece lá, muitos engenheiros, muitos profissionais de TI, assim como eu falei no congresso a respeito da autorregressão e daquela pessoa que era um gerente de TI, muitos profissionais que não são da área, mas que o que está dentro desses profissionais, e eu percebi nos cursos? Querer ajudar as pessoas. Querer se ajudar, querer se conhecer e principalmente querer fazer a diferença para as pessoas. Então eu também compartilho com essa experiência, Hans, tendo que tomar uma decisão muito importante. Para mim foi meio drástico, porque eu fui demitido após 25 anos e 15 anos de empresa. E naquele momento eu tive que tomar uma decisão, porque eu não desistiria de um emprego muito bom para ser um terapeuta sem uma visão de futuro. E eu tinha uma decisão a tomar, e essa decisão foi muito difícil. Ou eu vou por mais fácil, que é toda a minha formação que eu tinha, e uma segurança maior como profissional, ou simplesmente eu vou fazer aquilo que eu gosto, aquilo que eu posso contribuir mais com a humanidade. E felizmente eu segui esse caminho. E consigo mesmo, né? E comigo Você mesmo. já Então vai hoje descobrindo, você, né? eu me encontro aliviado. Então, mais uma vez, muito obrigado. Fico emocionado, não tem como. E gostaria muito que você pudesse, se possível, participar desse evento agora, nesse final de semana, né? Vai ser dias... Do dia 5 ao dia 8 de novembro. Dia 5 e dia 8 de novembro, lá em São Paulo, Lá em São né? Paulo, no Hotel Ibis. Isso, Marta pode passar também o contato. Casa Verde. O Ibis Casa telefone é 11 3862 1920. 3862 1920. E com certeza a gente vai falar mais sobre isso, a gente vai passar mais informações sobre isso e vamos trazer com certeza mais conhecimento para todos nós. Muito obrigado a Eu todos. agradeço. Eu Obrigada, quero Hans. acrescentar uma Opa. coisa. Também se vocês quiserem Veja, falar, né? O nosso campo, este método, não é para pessoas que querem fazer bate-papo. Não vai dar É certo. para verdadeiramente mudar as coisas. E para pessoas que querem aprender como ajudar pessoas a verdadeiramente resolver problemas. E não... Obrigado a todos. Obrigada. Tenho certeza que isso vai contribuir muito para que essa terapia aí possa ser mais difundida. A gente tem que mais... fazer certo. Positiva, né, antes? E poder fazer uma transformação real. Eu agradeço vocês de coração. Muito Agradeço, agradecido. Hans, por você existir. Ok, Tá? muito certeza. obrigado. Muito obrigada. De nada. Muito obrigado. Ok. Mas...